E vamos falar da busca do Santos por contratações. O Santos que perdeu alguns jogadores, alguns foram emprestados, tivemos jogadores que rescindiram o contrato, o Kaique, por exemplo, que foi vendido. Então o Santos precisa se reforçar, não só pela saída desses jogadores, mas o Santos também, mesmo quando esses jogadores estavam aqui, o Santos ainda tinha carências, né? Então não mudou nada. O Santos mais perdeu o jogador do que teve jogadores chegando para resolver problemas. E agora, com esse segundo semestre, que é quando o bicho pega no Campeonato Brasileiro, a gente precisa se reforçar. Já temos um executivo de futebol, o Newton Drummond, provavelmente deve acelerar essa busca por contratações. Então, nesse vídeo, vamos falar quais são essas posições que o Santos deve buscar no mercado e também atualizar sobre a negociação com o lateral direito Lucas Blondel e Mário Fernandes, tá bom? Mas antes disso, preciso dar aquela dica para você baixar o aplicativo da OneFootball, principalmente agora, né? Cada dia sai uma informação sobre busca de treinador, de jogadores, então para você não perder nada, ficar sabendo tudo que está acontecendo com o Santos, baixa o aplicativo da OneFootball, o link está na descrição, é completamente gratuito. E lá no aplicativo da OneFootball você vai receber as notícias, as estatísticas dos jogos do Santos e o tempo real das partidas. Então, se você não está em casa assistindo o jogo, abre lá o aplicativo da OneFootball que você fica informado de tudo que está acontecendo, tá bom? Então, já dei aqui a dica para vocês. Vamos agora à informação em relação a questão da lateral direita, né, que é visto como um principal problema do Santos para essa janela de transferência, que abre agora no dia 18, mas o Santos já está mexendo seus pauzinhos aí para se reforçar. Quais são os nomes preferidos do Santos para essa posição na lateral direita? O Lucas Blondel, né, a gente já trouxe aqui no canal, só que a equipe do Tigre da Argentina recusou a primeira proposta. E qual que era essa proposta? O Santos ter um empréstimo, né, de um ano pelo jogador com um valor de compra fixado. E o Santos também parece que teria que pagar um percentual por esse empréstimo. O Tigre acabou recusando essa proposta do Santos. O Santos agora trabalha com dois cenários para tentar convencer a equipe argentina. Ou um empréstimo com compra obrigatória, então o Santos teria que comprar o jogador, independente se ele for bem ou se ele for mal no Santos, né? A compra é obrigatória, ou já comprar o jogador, só que com o pagamento em parcelas. Então, essa é a proposta que o Santos vai enviar à equipe do Tigre para saber se vai ou não fechar com o jogador. Caso não feche com o Lucas Blondel, que tem 25 anos, o plano B é o Mário Fernandes, ele que teve passagem pelo Grêmio, pelo CSKA, tem 31 anos e tem residência no Guarujá. Ele está sem clube atualmente, então talvez, para ele já ter uma residência na Baixada Santista, pode ser que ajude em alguma coisa, né? Ele gostou da sondagem inicial do Santos, vamos ver como o Santos vai lidar nesse cenário, né, da lateral direita. Só que não é só de lateral direito que o Santos precisa. O Santos também precisa de um meio-campista. Então o Santos está atento aí às possibilidades no mercado. Quer um atacante de velocidade, inclusive o Santos até, né, continuou com as negociações com o Toró, só que o São Paulo acabou recusando a vinda, né, do Toró de forma imediata aqui para o Santos, então o Toró já está descartado, mas o Santos segue procurando um outro jogador de velocidade, um outro ponta. O Santos quer dar mais experiência ao seu elenco. O Toró fugiu um pouco dessa questão de experiência, né? Mas o Santos entende que precisa de jogadores experientes, principalmente para mesclar, porque o Santos tem muitos jogadores jovens, né? Então, às vezes, a pressão fica em cima da molecada, e isso, né, dependendo do contexto, não pode ser tão interessante assim. Aí, o Santos também está de olho na contratação de um zagueiro. Lembra quando a gente comentou aqui na venda do Kaique? Será que o Santos vai buscar alternativas no próprio elenco, né, do Sub-20? Ou o Santos vai ao mercado? Ou vai com o que tem? Né? Porque hoje o Santos no seu elenco tem o Michael, o Bauerman, o Luiz Felipe, o Alex só pode ficar à disposição a partir de 18 de julho, que é quando abre a janela, né? Porque o Alex estava emprestado lá para um time de Portugal, então ele só pode, né, atuar quando a janela abrir. E tem as opções na base. Inclusive, um spoiler aqui para vocês, o Zabala
Ele que é zagueiro, né, da categoria sub-20 do Santos, vai viajar com a delegação. O Michael tá com problemas musculares, talvez nem viaje para Florianópolis. Então o Zabala acabou sendo acionado aí pela comissão técnica do Santos, né, conversou com o sub-20 para ele reforçar o Santos lá em Florianópolis. E aí cai numa questão do pedido do Marcelo Fernandes na última coletiva da necessidade de contratação de um zagueiro. E um parênteses aqui, né? Marcelo Fernandes, que estão comentando que dependendo do que acontecer no final de semana, pode ser que ele fique, pode ser que ele seja efetivado, né? Então, fecha parênteses, vamos agora ao que o Marcelo Fernandes disse sobre a necessidade de um zagueiro. Alguns jogadores saíram e hoje, né, o jogo contra o Corinthians, a panturrilha do Michael apitou um pouco, doeu. Ele saiu, entrou o Luiz Felipe. Estamos só com os 3. Temos os meninos da base que estão jogando também. Os que ajudam na base estão jogando no sub-20. Falamos com o departamento de base e assistimos o sub-20 hoje. Vamos pegar algum jogador de lá para levar para Florianópolis, que foi o Zabala, né? Vamos, atenção agora. Vamos ter que ver essa questão com a diretoria, porque estamos defasados na posição. Fecha aspas para Marcelo Fernandes, que está falando aí que o Santos precisa de reforços também para a zaga. Então, resumo: o Santos precisa de um lateral direito, precisa de um meia, né, um cara mais articulador, precisa de um ponta, um jogador de velocidade e talvez, né, se der, um jogador para jogar ali na zaga, né, um zagueiro, famoso zagueiro. Então, vamos ver se o Santos vai conseguir se reforçar. A gente sabe que a grana está curta, mas eu sempre falo aqui, tem que ter criatividade. Tem que ter criatividade. O Bruno Oliveira, barato, um jogador barato. E muitos pedem o Bruno Oliveira de titular. Então tem que ter criatividade, tem que ter essa parceria do departamento de scout do Santos com o novo executivo de futebol. Eu acho que é muito arriscado esperar a definição de um treinador para você começar a ver os reforços, e também não me agrada, né? A gente viu o que aconteceu com o Johan Júnior e com o Angulo, 2 jogadores que vieram com indicação do técnico Fabian Bustos, e agora o Santos está buscando o que fazer com os 2. Então, assim, tem que contratar para já. Não tem que ficar esperando definição de treinador. Não tem. Você tem que dar ouvidos ao seu departamento de scout. Se você paga os profissionais para mapear bons jogadores, então você também tem que dar, né, ouvidos para esses profissionais. E aí avaliar juntamente na parte financeira se dá para você conseguir reforçar o time com esses jogadores ou não. Mas o fato é, o Santos precisa contratar. Até porque a janela vai abrir, pode ser que o Santos acabe perdendo alguns jogadores. Eu, se tivesse que apostar 2 jogadores que podem sair, Lucas Braga e Felipe Jonathan. Sempre batem na trave, sempre. Sempre tem uma sondagem. O Felipe Jonathan, inclusive, o Santos já recusou mais de uma proposta quando chegou pelo Felipe Jonathan, e o Santos precisa vender jogador, né? A gente está cansando de falar aqui que o Santos não sabe nem como vai terminar de pagar os salários até o final do ano. Então precisa de uma venda para dar uma certa tranquilidade aí nas contas. Então vamos ver. O fato é, o Santos está aí conversando com alguns nomes, né? Ainda alguns nomes não vazaram à imprensa, mas caso a gente fique sabendo de alguma coisa, a gente traz aqui para vocês, tá bom? Não esquece de baixar agora o aplicativo da OneFootball, pelo QR Code ou pelo link que está na descrição, que aí você fica bem informado de tudo que está acontecendo com o Peixe. Grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.